passar um hino antes de podermos então dar a palavra à irmã Jardim, que é para nos poder então conduzir no estudo da lição da Escola Sabatina, que nós tanto ansiamos ouvir. Assim é que eu vou já aqui partilhar o nosso hino de abertura, que é para podermos então estar todos conectados no mesmo espírito. É só um minuto que eu já faço aqui a partilha do hino, que é para podermos então todos tem razão. Eu peço desculpas. Eu estava sem som. Agora os irmãos já me conseguem ouvir. Eu vou então passar ao irmão Manuel Mucaz, se nos estiver a ouvir, para poder então fazer a oração antes de passarmos para
o estudo da lição da Escola Sabatina. Ancião Mucais? Alô? Ancião Mucais, consegue ouvir? Definitivamente o Ancião Mucais não me ouve. Alô? Alô? Não consegue ouvir. Vou então pedir ao Wilson Monteiro, se me consegue ouvir, para fazer então a oração. Alô, irmão Durão? Sim, irmão Wilson. Consegue-me ouvir? Perfeitamente. Ok. Oremos. Senhor Todo-Poderoso, estás no céu. Obrigado pelo teu dia, pelo teu sábado. Pai, estamos aqui reunidos para mais uma escola sabatina. Pedimos-te, Pai, sabedoria por parte da irmã Fátima, que irá falar, que possa, através dela, o Senhor transmitir-nos a sua mensagem e que nos dê a nós que iremos receber, ouvir, compreensão, entendimento, para que possamos estar bem e em paz com todos e contigo, Pai. Perdoe os nossos pecados, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Então, agora sim, estamos em condições. A irmã Jardim nos vai fazer a apresentação, o resumo da lição número 7 que nós estudamos ao longo da semana, que tem como tema principal partilhando a palavra. É sobre esta palavra que Deus, na Santa Bíblia, diz que jamais voltará vazia quando for proferida, que nós vamos ouvir de experiências marcantes e profundas que a lição, através do autor, o pastor Mark Phelan, nos apresenta. Então, a irmã Jardim, seja bem-vinda e que Deus, por intermédio do Espírito Santo, possa usá-la grande e poderosamente para a exposição da sua palavra. Amém, irmão Durão. Bom dia, estimados irmãos. Desejo a todos um feliz e deleitoso sábado. Eu aceitei com muito agrado estar aqui a falar, apesar de que o meu coração estar sem a hora, porque é uma tecnologia nova, né? E se a gente já falando para os irmãos já tem frio na barriga, imagino falando virtualmente. Mas é a única possibilidade de nós termos para estarmos juntos e compartilharmos a palavra de Deus. Vamos só fazer uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, santo é o teu nome, Senhor. Obrigada, Pai, por nos permitirmos estarmos aqui virtualmente falando de Ti. Ó querido Deus e Pai, acalma o meu coração, que sejas Tu a falar através de mim, Senhor, que uses o Santo Espírito para me guiar, para preparar o nosso coração para ouvir a Tua palavra, Pai. Nós não somos merecedores porque somos pecadores, mas pela Tua graça permites isso. Sê com cada um de nós e a família que cada um de nós representa, Senhor. Vem dar-nos um sábado leitoso para que nós possamos sempre nos lembrar que esse dia foi feito para nós, Senhor, para nós podermos Te adorar e bendizer o Teu santo nome. São as graças que eu suplico, não porque haja mérito, mas em doce nome de Jesus Cristo suplico com fé. Amém. Como o irmão Durão disse, né, nós estamos na lição número 7, compartilhando a palavra. E achei muito interessante essa nossa lição, compartilhando a palavra. Não sei se eu estão a ouvir bem, se Perfeitamente. A imagem, tudo ok, né? Pronto. Perfeitamente. E essa lição, esse verso áureo foi muito importante para me sintonizar, porque às vezes nós esquecemos realmente daquilo que nós já lemos. E esse verso áureo que diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo
para que a designei. Isaías 55:11. E uma pessoa pode questionar, como diz o pastor, qual seria realmente a doutrina mais importante que nós temos? Se nós formos fazer essa pergunta a nós mesmos. Temos várias respostas. Haverão irmãos que poderão dizer que a doutrina mais importante é Deus. Sim, Deus triuno, que Ele criou todas as coisas e Ele é a primeira causa de tudo da nossa vida. Outros irmãos poderão dizer também, não, é Cristo. Jesus Cristo, nosso Salvador, que representa a vida, representa a morte, a ressurreição, que é a essência do plano da salvação para nós. E também nós não podemos de pensar que a verdade, que há muitas doutrinas realmente, e a mais importante delas, que é a doutrina da revelação, que é essa doutrina da revelação que nós temos, que é escrita na palavra de Deus. E porque não é que a Bíblia seja mais importante, não é mais importante que Deus, não é mais importante que Jesus, mas é através da Bíblia que nós temos uma revelação escrita. É verdade que Deus também se revela não só na palavra, mas inicialmente Deus também nos revela na natureza. Se nós formos ler Romanos 1:20, o que é que ele diz? Porque os atributos invisíveis de Deus são o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Isso nos mostra realmente que essa é a nossa revelação geral, se nós olharmos para a natureza. Mas a Bíblia nós podemos ver que é uma revelação especial, é o plano que Deus tem para os seus filhos. E que é através dela que nós realmente podemos conhecer Deus e também conhecer o seu Filho Jesus Cristo. Portanto, a Bíblia é a fonte para a autêntica experiência de Cristo. Nós, se formos para a nossa vida prática, se nós formos para uma cidade nova, por exemplo, fomos visitar uma cidade e nós não tivermos um GPS, pegarmos num carro e formos querer conhecer a cidade, queremos ir aqui ou ali, se nós não tivermos um GPS ou um mapa, nós não poderemos realmente nos orientar, porque não sabemos para onde nós vamos, que caminho queremos tomar, queremos ir visitar um museu, como eu vou chegar até um museu? Então, nós podemos transpor isso para a nossa vida espiritual também. Nós, se não tivermos a Bíblia, nós não vamos conseguir nos direcionar. Portanto, é bastante importante nós pensarmos dessa maneira, porque este mundo é dominado pelo pecado e nós não teríamos luz se nós não tivéssemos a palavra de Deus. Portanto, ela é como a nossa navegação, a nossa bússola, o nosso mapa para nós conseguirmos ter a vida eterna. Portanto, se nós voltarmos ao nosso texto, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. É mesmo isso, nunca vai voltar vazia. Muitas vezes nós pensamos que não. Nós às vezes chamam-nos para nós irmos pregar. Por exemplo, eu estou aqui hoje. Será que eu não estou a usar a palavra de Deus para ser a bússola? Às vezes pensamos que não, por que eu fui, por que eu aceitei? Mas nós não sabemos o que realmente essa palavra, qual é o poder dessa palavra, o que é que ela pode fazer, o que é que ela realmente, qual é a repercussão dessa palavra de Deus no coração das pessoas, porque a gente fala dessa palavra de Deus, mas o Espírito Santo vem e vai fertilizar essa palavra, porque nós não podemos nos cansar realmente de anunciar a palavra de Deus. E é bastante importante nós pensarmos, se nós formos para o resto da palavra que diz assim, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Deus designa essa palavra para muitas coisas, como eu já disse há bocado. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso mapa, ela nos educa, ela nos corrige, ela nos dá o caminho da salvação. Portanto, Jesus não vai ser em vão mencionado. Vai acontecer na nossa vida, em nome de Jesus, sempre mudanças. Eu não sei se eu tenho tempo para falar sobre uma experiência, eu queria falar sobre essa experiência. Uma vez eu fui fazer uma pregação e eu não tinha 3 anos depois, tive noção do que essa pregação fez. Estava na igreja um jovem
que foi convidado pelo irmão, estava fugido da polícia, e ele era chefe de uma gangue no Kazenga. E ele diz que quando eu estava a pregar, era como se eu fosse paga para falar dele. E eu fui falando coisas que é aquilo que ele fazia. Que ele disse que tinha vontade de sair da cadeira para ir me matar. Mas não conseguia levantar-se da cadeira. Disse, no fim, quando ela for embora, eu vou lhe matar a entrar no carro. E ele não conseguiu. Disse, mas que poder é esse que essa mulher tem? Que feitiço é esse que essa mulher tem para conseguir realmente isso? E isso é importante nós vermos o quão poderoso realmente é a palavra de Deus, quando nós a usamos adequadamente. Bem, nós prosseguindo na nossa lição, senão não vou sair daqui nunca. Na lição de domingo nós vimos os símbolos da palavra de Deus. Nós vemos que a Bíblia é repleta de símbolos. Nós vemos que Jesus é usado também com muitos símbolos. Nós vemos que ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele é a luz do mundo, que é a água da vida, que é o pão da vida. Eu não sei, irmão, como é que se põe o ecrã completo. Não sei se está bem assim, está-me a ver, não é, irmão? Está perfeito, irmã Jardim, está perfeito. Então, nós vemos que também Jesus é a porta. Portanto, usa-se inúmeros símbolos dentro da Bíblia para que nós possamos entender, temos a chance de melhor entendermos um pouco mais do ministério de Jesus. Diante desses símbolos, nós tornamos mais fácil realmente a nossa percepção, a nossa compreensão. E nós vemos que esse livro precioso, que é a palavra de Deus, que tem outros símbolos para a nossa compreensão em relação também a essa palavra de Deus. E nós vemos, por exemplo, aqui no Salmo 19, 105, que ela é lâmpada, que ilumina o nosso caminho, para nós sabermos onde é que nós estamos. Outros símbolos, por exemplo, Jeremias também diz que é fogo que purifica-nos, é martelo que quebra-nos, e vamos nos remeter na presença de Deus de acordo com a sua vontade. Vemos também Lucas, que aponta a Bíblia como uma semente, e Mateus, que apresenta a Bíblia como um pão. Portanto, utiliza-se esses símbolos para nós realmente absorvermos a bênção que é da parte de Deus, a Bíblia, para a nossa vida. Eu não sei qual é o melhor símbolo que neste momento cada um dos irmãos tem, né, em relação à Bíblia para a nossa vida, mas sempre cada um tem que ter a noção de que realmente o jeito do nosso coração ser alcançado por Jesus, nós temos sempre um símbolo, a gente se lembra sempre o que é para nós, desses símbolos todos que existem na Bíblia, existem vários, qual é para nós? Por exemplo, eu gosto muito de dizer que é como Mateus diz, é o pão que me alimenta. Eu não me alimento só da bolacha, do pão do carnal, do feijão. É importante realmente eu alimentar-me também com a palavra de Deus, bastante importante. Vamos já saltar para outro tema, que é o poder criador da palavra de Deus. Nós vemos que nessa lição aqui, nós temos Hebreus 1, de 1 a 3, o 4, 1 e também o Salmo 33, 6, 9. Está aí a evidenciação de Deus como Criador. Deus criou as coisas. E é óbvio que nós, quando falamos de Deus, temos que nos remeter ao Gênesis, porque ele falava, haja luz e houve luz. Há separação da terra e da água e houve separação. Nós vemos que realmente ele falava e as coisas aconteciam. E aqui na lição existe um verbo, que é o bara, que demonstra isso. E uma pessoa pode questionar, Deus criou a partir de alguma coisa, de alguma matéria-prima? Deus é como nós que queremos fazer, por exemplo, um funge, e eu vou ter que ter peixe, a jimbó, os quiabos, o óleo, para fazer o funge. É isso que Deus fez. E é isso que essa palavra quer dizer, que Deus criou do nada. Ele não precisou de nada para criar. Ele falava e as coisas iam acontecendo. Portanto, não é aquilo que o mundo diz que Deus criou. O mundo foi criado com substâncias pré-existentes. Criar a partir do nada é extraordinário e só o nosso bom Deus faz. Nenhum de nós tem essa possibilidade de fazer. E uma coisa muito importante, ele criou o resto com isso, dizendo,
mas para nós Ele criou metendo a mão e nos tornou muito especiais por isso, porque Ele foi lá e moldou o barro, não disse haja homem, haja mulher, não, para demonstrar o quão nós realmente somos muito especiais para Deus. Este poder que originou todas as coisas é o mesmo poder que está na Bíblia. E esse poder que a palavra de Deus nos comunica, que consegue comunicar ao nosso coração, e a palavra que tem poder de originar essas coisas do nada, agora está também à nossa disposição para que esse poder esteja operando na nossa vida, para que nós tenhamos a chance de dizer: não sou eu que vivo em mim, mas Cristo que vive. É importante que todas as coisas se interligam realmente com a palavra de Deus. Nós prosseguindo, já estamos nos benefícios realmente que essa palavra de Deus nos dá. Vemos que a Bíblia foi o livro mais produzido. A Bíblia é o livro mais traduzido. E a Bíblia também é o livro mais lido no mundo. E é engraçado, na Bíblia não é só para os crentes. A Bíblia é para todas as pessoas. E nós, como crentes, será que lemos a Bíblia como devíamos ler? Será que nós realmente usamos a Bíblia para o nosso bem? Hoje pensamos que talvez tantos outros benefícios que nós poderíamos ter se nós lêssemos realmente a palavra de Deus. Nós fomos fazer uma lista dos benefícios que a Bíblia nos dá, acho que não teríamos capacidade de num dia só escrevermos, porque são inúmeros, inúmeros mesmo. E nós vemos que o apóstolo São Pedro diz que quando lemos a Bíblia nós tornamos co-participantes da natureza divina. Nós formos fazer uma listagem realmente destes benefícios, eu pus aqui algumas, de Romanos 10:7, que diz que fortalece a nossa fé. É a nossa nutrição espiritual, em Mateus 4:4. Dá-nos clareza de pensamento e revelação. Também nos dá liberdade, nos dá força e coragem. Portanto, nós temos inúmeros benefícios que estão ao nosso alcance quando nós realmente lemos a palavra de Deus. E todos esses processos são muito complexos à vista do nosso intelecto. E nós tornamos praticamente no momento em que nós conseguimos juntar a palavra de Deus, portanto, ler o nosso intelecto com a palavra de Deus, o Espírito Santo nos iluminar e nós podermos ter percepção de que realmente aquilo que está na Bíblia. Porque se não for com essa ajuda do Espírito Santo, nós podemos ler e não conseguimos entender absolutamente nada. E não nos esquecemos também de falar nas declarações muito mais conhecidas e exibidas. Por exemplo, o que Timóteo diz? Que ele também ajuda-nos no nosso ensino, na correção, na educação, na justiça. Portanto, bastante importante essa palavra de Deus. E como é que nós podemos aplicar essa palavra de Deus na nossa vida? É o que nós vemos na nossa lição de quarta-feira, em que estão evidenciadas aí muitas promessas de Deus. E ele diz que tem 3.000 promessas. Nós, se formos ver, o nosso ano tem quantos dias? 365 dias. Se nós fôssemos só usar uma promessinha por dia, nos 365 dias, ainda ia sobrar muito de promessas de Deus. Portanto, mais do que uma promessa por dia, nós teríamos que dizer glória a Deus, eu consegui pelo menos uma promessa por dia em 365 dias do ano, o que às vezes não acontece, não é? Tem promessas às vezes no nosso coração, não é? Há promessas que nós conseguimos. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu gosto muito e levo os olhos para o céu, de onde virá o meu socorro. Eu às vezes quando acordo de madrugada, é o que eu digo. Porque acordo e digo, essa promessa que eu falo, mas há muitas promessas, muitas promessas mesmo. Houve uma vez uma doente que eu tive, que teve um acidente, a Luísa tinha 21 anos, teve um acidente de carro e ela fraturou a primeira vértebra entre a cabeça e a coluna. E ela veio, nós entubamos, estava muito mal, e não tinham como fazer a cirurgia porque ela não respirava. Apesar de estar entubada e ventilada, nós não tínhamos sedativos e ela não respirava. Então o neurologista não ia fazer nada. E a mãe estava desesperada com ela.
E eu lembrei-me de uma promessa do Salmo 121, que eu até vou ler, porque eu gosto muito. Não sei onde é que eu pus essa parte da 121. Deixa-me lá. Vou ler mesmo, porque essa promessa não dá para a pessoa não ler. Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. E eu disse à senhora, esse salmo, quando eu fui dar a informação. E ela disse, eu disse a ela, olha, nós não temos nada para fazer. O prognóstico é muito mau. Provavelmente ela vai morrer. Porque não há nada para fazer. Se eu desligar o ventilador, ela morre. E ela disse, a doutora não falou que na minha angústia eu clamo ao Senhor e o Senhor me ouve. Ele vai me ouvir. E é engraçado que no terceiro dia, ela, quando foi da visita, eu fui dar a informação e ela disse, mas minha filha respirou. Eu disse, é impossível. Vamos entrar. E nós entramos e ela virou-se para a Luísa e disse, a doutora disse, e falou essa promessa. E realmente a Luísa começou a respirar. E parou de respirar. Eu chamei o neurocirurgião e ele levou e fez a cirurgia e hoje a Luísa anda. Só para vermos quão importantes são essas promessas de Deus, que nós não valorizamos. Mas essas promessas só têm poder na nossa vida se nós tivermos fé. Vejam essa senhora que não tinha fé, não conhecia Deus como nós conhecemos, e pela fé, porque acreditou nessa promessa, ela conseguiu ver realmente a Luísa a evoluir e a Luísa estar bem. Portanto, são coisas que nós realmente às vezes nos esquecemos, que temos muitas promessas e que se nós formos perante Deus ir reivindicar essas promessas, Deus é fiel para nos ajudar e para nos responder realmente sobre isso. Qual será, neste momento, qual é a necessidade que nós temos? Qual é realmente a resposta que nós queremos receber do nosso Deus? Há promessas realmente para tudo isso, se nós formos perante Ele e formos com fé reivindicá-las, para que nós possamos realmente estar em comunhão constante com Ele, porque temos tudo na palavra de Deus. E também vamos falar um bocadinho como é que nós conseguimos compartilhar essa palavra. Nós, quando nos acontece algo muito bom, nós precisamos de compartilhar, né? Nossa filha vai casar, olha, comprei um carro, mudei de emprego. Nós queremos compartilhar, queremos dizer aos nossos amigos, olha, está-me a acontecer isso e aquilo. Né? Nós gostamos de compartilhar e são coisas nossas. Então nós também temos que conseguir compartilhar a palavra de Deus. As boas novas são muito importantes que nós também consigamos compartilhar, porque elas falam sobre Jesus. Histórias de Jesus importantes dos evangelhos que nós podemos compartilhar e fazer com que nós tenhamos uma missão, compartilhar isso. E nós temos aqui na nossa lição de quinta-feira, a nossa irmã Helena White, no livro Caminhos a Cristo, que eu vou tomar a palavra, diz o seguinte: no momento em que uma pessoa aceita Cristo em seu coração, nasce um desejo de apresentar aos outros o precioso amigo que encontrou em Jesus Cristo. A verdade salvadora e santificadora não pode ficar escondida em seu coração. Se estivermos revestidos da justiça de Cristo e cheios da alegria que seu Espírito produz, será impossível nos contermos. É verdade mesmo. São notícias extraordinárias que nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Devemos contar realmente o que é que acontece. O que é que Deus faz na nossa vida. Que bênçãos. Porque as bênçãos, os milagres não são aqueles grandes, às vezes coisas pequeninas na nossa vida que nós esquecemos. Mas queremos tanto uma coisa que Deus não nos dá, esquecemos nas pequeninas coisas que Deus nos dá todos os dias, constantemente, que elas também são para compartilhar. São mesmo para compartilhar. Coisas importantes que nós não podemos nos esquecer e não podemos ser egoístas e guardar só para nós. Porque nós temos a possibilidade, temos o privilégio de conhecê-las e nós somos realmente chamados para compartilhar essa palavra de Deus que é tão importante e tão rica e pode fazer
diferença na vida das pessoas. É bastante importante nós vermos isso. Acho que isso é um resumo daquilo que eu poderia falar sobre a nossa lição número 7, bastante rica e que nos faz relembrar realmente como é que nós conseguimos compartilhar a palavra de Deus, que é a nossa Bíblia. Eu agradeço vivamente a irmã Maria Jardim pela rica exposição da palavra de Deus, a lição número 7, e ficamos todos plenamente servidos neste banquete celestial, onde partilhar a palavra é o tema central da nossa lição. Eu agora vou passar a lição à classe, uma classe virtual, com membros em diferentes partes do mundo, mas gostaria de uma forma especial saudar aqueles irmãos e irmãs que pela primeira vez se juntaram a nós e estão aqui para contribuir no estudo da lição da Escola Sabatina, mas especialmente o irmão ancião Paulino Lucamba, ele que se juntou a nós e está num fuso horário bastante diferente do nosso, mas ainda assim aceitou o convite e o chamado de Deus e está conosco. E de uma forma geral, eu desejo a todos os irmãos um bom sábado e que a presença do Espírito Santo em nós seja o resultado da nossa presença aqui. Eu vou então passar a classe perguntando se algum de vocês tem alguma pergunta, algum comentário a fazer na lição enquanto ainda temos tempo. Haverá alguém? Se não houver ainda ninguém, eu vou pôr uma questão. Pois. Pode ser. Que está mesmo aqui na nossa lição, no estudo adicional. Se alguém viesse até você sentindo-se terrivelmente culpado por alguma coisa e precisasse do perdão de Deus, que conselho você daria e quais textos bíblicos compartilharia? Eu ainda acrescento mais. Se alguém viesse ter consigo e dissesse que o seu casamento está com problemas, que a educação dos seus filhos está com problemas, que o seu filho usa drogas, que conselho bíblico você daria? Alô, irmãos, é uma pergunta para a classe. Vamos então aproveitar o tempo, porque o nosso tempo voa e não seria bom que desperdiçássemos. Eu sei que no nosso meio temos mulheres e homens estudantes da Bíblia e com muita experiência, e eu gostaria então de ouvir esta classe virtual. Haverá alguém? Ou prefere que eu indique? Os vossos nomes estão aqui. Irmã Geni, pode falar. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Bom dia e bom Estão sábado. me ouvir? Pois. Bom dia, Pois bom a classe, sábado. a classe está um pouco... Creio que a classe está muito cética, morna. Agradeço pela irmã que apresentou. Pois, estão a refletir. Agradeço a irmã que apresentou, fez a introdução da lição. Realmente é muito rica a lição. E a irmã fez uma pergunta, quando eu entrei no ar, encontrei, dizendo que quais são dos símbolos da palavra de Deus que foram apresentados durante a lição, quais dos símbolos é que particularmente nós consideramos. E de todos os símbolos, todos eles são importantes, são pertinentes para a nossa vida espiritual. E o que eu mais gosto é lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos. Por quê? Porque nós estamos num momento difícil em que, ao invés de buscarmos a direção da palavra de Deus, vamos buscar a direção em outros caminhos, em homens, e principalmente para a nossa vida espiritual. Vamos nos aconselhar em pessoas que
não nos agregam valores espirituais, quando a palavra de Deus está aí disponível para nós. E principalmente ao compartilharmos, nós temos a tendência de compartilharmos os nossos sucessos, exaltamos o nosso eu, e nessa fase de confinamento, nessa fase em que o mundo está a vivenciar, usamos as redes sociais. Como eu pergunto, como é que nós temos usado as nossas redes sociais? Eu tenho visto muitos perfis dos irmãos que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, que ao invés de exaltarem o nome de Cristo, exaltam a si mesmos, os seus sucessos, as suas conquistas terrenas. E creio que a lição chamou-nos a atenção que devemos compartilhar a palavra, devemos exaltar o nome de Cristo e não a nós mesmos. O que eu deveria dizer? Acrescentaria em dizer também que ontem houve, não sei, uma partida futebolista, eu não sei qual foi deles, não entendo, não gosto de acompanhar o mundo de... Ação, Cláudia, ajuda-me aí. Ontem quem jogou? Foi o Barcelona e o Bayern de Munique. Barcelona, né? Pois. Sim. Muitos irmãos adventistas, foi num período do sábado, certo? Certo. Já eram horas sagradas. Pois, já eram horas sagradas. Infelizmente, muitos irmãos ouviam muita manifestação dos irmãos cristãos adventistas, que se dizem que são cristãos, são filhos de Deus, a manifestarem o seu contentamento quanto aos jogos, nessas horas sagradas, quando nós deveríamos devíamos estar em comunhão com Deus. Será que os outros que não conhecem Deus, estamos a compartilhar a palavra de Deus com essas atitudes, com esses comportamentos? Não. É uma reflexão para todos nós, uma pergunta para refletirmos e porque eu vejo muitos de nós, principalmente os nossos irmãos, não nossas irmãs, ficam muito empolgados com essas atividades seculares. Nesta fase, a irmã, o Espírito de Profecia chama-nos, à luz da Bíblia, que devemos nos consagrar a Deus. Devemos ser cristãos verdadeiros. Às vezes somos cristãos superficiais, nos mentimos, nos enganamos a nós mesmos. E só somos fiéis a Cristo quando é sábado, quando estamos reunidos para estudar a palavra, mas no nosso dia a dia nós não compartilhamos a palavra de Deus, principalmente nos lares. Há lares destruídos, casais que já não se falam, estão no mesmo teto, há casais que vivem em quartos separados. Os relacionamentos entre pais e filhos estão cada vez mais críticos, porque os filhos vão buscar orientações nas mídias, vão buscar orientações fora, estão desnorteados porque os pais não têm tempo de sentar com os filhos ou realizarem um culto familiar, não partilham a palavra de Deus com os filhos, com a sua família. A vizinhança, não temos um bom testemunho. Os nossos vizinhos, aos sábados, normalmente quando íamos à igreja, irmos à igreja, estamos a ir à igreja, mas o testemunho diário não é positivo. Nós não temos compartilhado a palavra de Deus. Será que nós, na nossa vizinhança, já partilhamos, já demos um livro a uma família, ao vizinho? Como tem sido a nossa conversa com os vizinhos? Aqui, principalmente onde eu vivo, você entra, ao estar com o vizinho ou no elevador, muitas pessoas estão solitárias, encontram os vizinhos no elevador, não saudam. Será que também temos esse comportamento de não saudar os vizinhos? Como tem sido o nosso testemunho? Será que temos pagado mal com mal ou mal com bem? Não, o vizinho não saúda, também não vou saudar. E temos visto, mesmo dentro da igreja, muitos irmãos não se falam, estão em inimizade. Será que
Isso é bom testemunho, estamos a compartilhar a palavra de Deus. Eu acho que vai ser muito longano, mas não sei. Vou ficar por aqui por enquanto, porque para não dizer que a irmã Geni fala muito, apesar de que a palavra de Deus temos que falar. Não fala muito, tem muitas coisas para dizer. Tenho muita coisa para dizer, mas vamos nos limitar por aqui. Tá bem, obrigado então, líder, e vou passar ao Gilberto e depois ao irmão Silva. Feliz sábado a todos. Gostaria de agradecer a forma como a irmã Jardim apresentou a lição e, de uma forma especial, agradecer a todos. Eu gostaria de comentar um bocadinho a lição de quarta-feira que diz aplicando a palavra de Deus. A lição diz que são mais de 3.000 promessas. Há muitas promessas que a Bíblia tem. E essas promessas que estão na Bíblia, elas não estão aí para ficarem lá. Elas devem ser reclamadas pela fé. E dizer que através da sua morte na cruz e da sua vitória sobre Satanás e sobre os principados e poderes do inferno, Cristo providenciou tudo o que era necessário para vivermos uma vida piedosa e espiritual. Também promete providenciar as nossas necessidades físicas e básicas. Quer dizer que, após Cristo morrer na cruz do Calvário, Cristo deu tudo o que é necessário para que nós tivéssemos uma vida espiritualmente vitoriosa. Então, nós não temos razão de termos uma vida espiritualmente fracassada. E o que muitas das vezes acontece? As pessoas continuam, mesmo sendo batizadas, as pessoas continuam a ter uma vida como se não crescem em Deus. Os hábitos das pessoas estarem na igreja antes de se converterem, as pessoas continuam a ser as mesmas pessoas, então aqui a lição nos chama a atenção. Que Cristo já fez tudo, Satanás já não deve ter poder sobre a nossa vida. E até mesmo a providência das necessidades básicas, como, por exemplo, uma casa, um carro, alimentação, vestuário, tudo isso já está providenciado por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário. E aqui diz uma parte que diz que há muitas promessas maravilhosas de Deus na Bíblia, e quando pela fé reclamamos essas promessas da palavra de Deus e cremos nelas porque Cristo as prometeu, as bênçãos dessas promessas tornam-se nossas. E qual é o grande problema que nós temos? O problema não está em Deus. O problema está em nós. Porque aqui a parte mais abaixo, na lição de quarta-feira, lá para a parte final, diz que a falta de fé na capacidade de Deus fazer o que Ele prometeu na sua palavra limita o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida. Porque o pano do fundo aí está na nossa falta de fé. Porque nós muitas das vezes não temos fé naquilo que Deus promete, então Deus não consegue fazer muito mais ainda. Porque se nós repararmos na mesma lição, em Mateus 13, verso 58, diz que e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Quer dizer que a falta de fé em Deus impede que Deus faça muitos milagres em nossas vidas. Por isso é que às vezes oramos, jejuamos e nada acontece. Porque o ingrediente fundamental e necessário é a fé. Porque diz que o justo viverá pela fé. Porque as promessas estão ali. Agora, eu e cada um de nós deve buscar que essas promessas sejam reais na nossa vida. E também posso aqui dizer que, por exemplo, a questão de Abraão. Abraão esperou 25 anos, uma promessa que Deus havia feito para que Abraão pudesse ter um filho, que nós sabemos a história, que era Isaac. Abraão esperou 25 anos, irmãos, uma promessa de ter um filho. E conseguimos também notar aqui que Abraão tentou ajudar Deus. E nós conhecemos bem a história. Mas Deus cumpriu o que havia prometido, passado 25 anos. Quais são as promessas que nós precisamos que Deus cumpra em nós? Porque essas promessas, muitas das vezes, estão ao nosso alcance, mas nós, muitas das vezes, dificultamos Deus. E Deus, como nós acabamos de ouvir, Deus não pode fazer muito por nós. E dizer que também em São João 15, verso 7,
é uma das promessas que eu mais amo na Bíblia. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Por que muitas das vezes nós pedimos a Deus e Deus não cumpre a sua promessa? Porque também às vezes a nossa vida espiritualmente não está como devia ser. Nós queremos exigir que Deus cumpra a sua promessa, mas nós não queremos espiritualmente estar bem com Deus. Isso acontece também com os filhos. O filho que não cumpre, não obedece aquilo que o pai ou a mãe quer, dificilmente o pai vai dar aquilo que ele pede. E diz que se as palavras de Deus, uma vez estamos a falar, a lição, partilhando a palavra, se as palavras de Deus estiverem em nós e nós estivermos em Deus, vamos pedir tudo. Tudo que nós quisermos pedir, nos será feito. E outra questão é que nós podemos até pedir, por exemplo, a pessoas que perderam o esposo, a quem perdeu o emprego, a quem precisa de uma noiva, de um noivo, a quem precisa de um milagre. Nós podemos pedir isso. Se nós estivermos a fazer aquilo que agrada a Deus, podemos pedir tudo. Ele vai cumprir e ele não vai falhar. Porque se nós repararmos aqui em Números 23, verso 19, diz que Deus não mente. Nós podemos falhar, mas as promessas de Deus estão ali. Se nós reclamarmos pela fé, Deus vai fazer aquilo que ele prometeu. Para terminar, vou passar rapidamente para a lição de quinta-feira que diz partilhando a palavra. Há um grande problema que nós temos, como adventistas. Temos muita dificuldade de partilhar a palavra. Temos muita dificuldade. E um dos elementos que eu achei pertinente partilhar com os irmãos é os 3 pilares que todo cristão deve ter em conta. Passo a citar. Primeiro, a oração. Segundo, o estudo da palavra. E terceiro, o testemunho. Isso deve ser feito diariamente. E esses 3 elementos são inseparáveis. Porque muitos até oram, muitos até estudam a palavra, mas têm vergonha de partilhar esta palavra. Esta é a grande dificuldade que muitos de nós temos. Por isso é que o apóstolo Paulo, na lição de quinta-feira, diz que o apóstolo Paulo nunca se cansava de contar a história da sua conversão. E a boa nova devia ser partilhada e não podia ficar calado. Porque se nós tivermos esses 3 elementos inseparáveis, não vamos conseguir ficar calados. Vamos falar de Jesus onde quer que nós estejamos. E dizer também que a tendência que nós temos quando partilhamos a palavra de Deus, muitas das vezes o nosso objetivo principal não deve ser provar que estamos certos ou que a outra pessoa está errada, mas é revelar Jesus em cada faceta da verdade que partilhamos. Isso está na introdução de sábado. Então eu paro por aqui e devolvo a palavra ao Cláudio. Obrigado, Gilberto, pela intervenção que teve, trazendo aqui aspectos relevantes da lição e da vida prática. Eu dou também um bom dia especial à família Bonfim, à irmã Manuela e o irmão Ruben, que estão também conosco. Eu vou passar agora a palavra ao irmão, eu penso que é Leon Silva, e depois a irmã Zinga e o irmão Osvaldo. Então, irmão Leon Silva, pode apresentar aqui o seu comentário, pergunta ou... Ok. Em primeiro lugar, bom dia e feliz sábado a todos, não é? Já há muito tempo que, pronto, estou aqui a ver algumas caras familiares e algumas das pessoas parece que não devem estar a me reconhecer agora, mas está aqui o irmão Pedro, Jeremias Pedro, estou a vê-lo aí. Já há muito tempo que não vejo muitas caras assim familiares, mas o que eu queria partilhar também é o seguinte: algo que me inspirou durante as semanas passadas e até agora é como nós, como cristãos, podemos testemunhar a palavra, o amor de Jesus, o amor de Deus aos nossos próximos. Há muitas formas de testemunhar, em que podemos testemunhar o amor de Deus e a palavra de Deus para o nosso próximo. Isso significa dizer que não só chegamos ao nosso próximo e dizemos, olha, a Bíblia diz isso, diz aquilo, mas Deus proveu-nos vários dons e cada um tem o seu dom, cada um tem a sua oportunidade de passar o testemunho ao nosso próximo. Isso será na forma de música, na forma da palavra de Deus. E o mais importante, no nosso comportamento diário como cristãos. Assim como as pessoas, quando começarem a notar aquela diferença em nós, a nossa humildade, a nossa forma de falar, a nossa forma de vestir,
E da forma em geral como nós aproximamos a vida em si, as pessoas vão despertar um interesse em nós e perguntar o porquê que tu fazes as coisas desta maneira. E então, assim, nós temos então a oportunidade de começar a falar do amor de Deus aos nossos próximos. E eu só queria partilhar isso com a classe hoje de manhã, que temos que ter em mente que há várias formas que as pessoas respondem ao chamado de Deus. Não é só pela palavra escrita, mas talvez há pessoas que são tocadas ao ouvir um louvor de manhã cedo e respondem ao chamado de Deus. Há pessoas que são chamadas estão num momento de aflição e leem um texto bíblico e são chamadas aos pés de Deus. Temos que ter em conta que há várias maneiras em que podemos testemunhar em nome de Jesus, em nome de Deus. Obrigado. Obrigado, nós é que agradecemos e que as próximas vezes pode se juntar a nós. Você é muito próximo e temos aqui pessoas como a Rita e o Cus, né? Ou o João Silva, que são pessoas tão perto do nosso coração. Então, irmão Leon Silva, seja bem-vindo e que Deus possa abençoá-lo grande e poderosamente. Muito obrigado. Vou também lembrar aos irmãos que a irmã Maria Jardim deixou aqui 2 perguntas pertinentes e que nós ainda não tocamos. Não vamos nos esquecer destas 2 perguntas. Então, a irmã Zinga pode então fazer a sua intervenção? Feliz sábado, irmãos, e bom dia mais uma vez. Obrigado. Eu quero entrar na lição de quinta-feira, compartilhando a palavra. Já aqui ouvimos que as boas notícias devem ser compartilhadas. E também já lemos, provavelmente, o que Pedro declarou, que nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, mas realmente nós temos falado das coisas que vimos e ouvimos. São tantas bênçãos que Deus tem derramado em nossa vida, mas que nós, muitas das vezes, não somos capazes de divulgar. A pergunta é, não divulgarmos por quê? Será que sentimos vergonha? Será que achamos que são coisas insignificantes? Porque nós temos que ver que nas pequenas coisas, que acontece, só o facto de levantarmos hoje, de estarmos aqui nesse momento, já é o primeiro milagre do dia e é algo que devemos compartilhar com as pessoas, que estamos em vida, que acordamos. É a primeira bênção que Deus nos dá todos os dias, porque nem todo mundo tem esse privilégio, porque o acordar é um privilégio que Deus nos concede. Então, já é um motivo que é para pegarmos e compartilharmos essa boa nova com as pessoas. Ainda na lição de quinta-feira, vemos aqui, bem no final, que tem em todo o nosso testemunho, devemos ter em mente 3 princípios bíblicos. O que dizemos, como dizemos e quando dizemos. Nós, muitas das vezes, principalmente como cristãos, não simplesmente como seres humanos, mas como cristãos, que o nosso comportamento devia ser completamente diferente com o do mundo, não sabemos separar, ou não conseguimos esperar e fazer menção das coisas, como devemos falar para as pessoas, porque os irmãos sabem que a forma como dizemos as coisas cria um diferente impacto nas pessoas, conforme nós falamos. O que dizemos também cria um outro impacto. E como dizemos, pior ainda, porque às vezes estamos a falar algo, aqui na lição mencionou-se de que não devemos estar a falar as coisas para termos razão, mas é para sermos ouvidos, temos que falar assim para sermos ouvidos, não para ter razão, para dizer que estamos certos. Mas a forma como falamos, às vezes, dá essa impressão de que estamos a falar para termos razão. Então, é algo que nós devemos ter cuidado. Pulando para a lição de sexta-feira, um estudo adicional, diz que Deus está trabalhando no coração das pessoas. Nós temos, além do que já mencionei, de como falarmos as coisas, quando dizermos as coisas e o que dizermos, temos esse receio de falar com as pessoas na pergunta, no intuito de
Ou será que ela vai me ouvir? Será que vai? Nós não temos que nos preocupar com isso. Nos preocupamos com coisas que são da responsabilidade de Deus. Nós queremos fazer as coisas e tirarmos e tiramos a responsabilidade de Deus e queremos assumir a responsabilidade de Deus. Não somos nós que nos temos que preocupar com que aquela pessoa, com esta ou aquela pessoa como vai receber a mensagem, porque Deus está a trabalhar no coração das pessoas. A lição nos diz que quando nos sentimos impressionados em compartilhar a fé, é porque o Espírito Santo que nos impressionou a fazer isso, também impressionou as pessoas que vão receber o nosso testemunho. Ou seja, quando sentimos o Espírito Santo falar em nós, para falarmos, para partilharmos, deixemos que Deus... É porque Deus também já está a trabalhar e já trabalhou no coração daquela pessoa para receber a mensagem. Porque é o que nos diz, que enquanto o Senhor preparava o solo do coração, temos a chance de semear a semente do Evangelho. E é muitas das vezes nisso que nós temos dificuldade. E o Espírito Santo preparou o coração de Nicodemos, preparou o coração da mulher do poço, preparou o coração da mulher do fluxo de sangue, preparou o coração do homem do ladrão na cruz, do centurião, e isso para quê? Para que eles recebessem a palavra de Deus. E por meio das circunstâncias da vida e das impressões do Espírito Santo, essas pessoas já estavam preparadas para receber a mensagem de Cristo. Então, não temos que ter receio de falar, não devemos ter medo de contar as nossas experiências, de falar do quanto Deus tem feito nas nossas vidas. Não podemos ter medo de falar porque não sabemos como essa pessoa vai receber a mensagem. A nossa parte é a nossa parte, que é levar e pregar o Evangelho, compartilhar a palavra. Como essa pessoa vai receber é por conta de Deus. Devemos pegar e entregar tudo nas mãos de Deus e confiar plenamente nele. Muito obrigada. Obrigado, irmã Zinga, pela intervenção sábia que fez. Eu agora vou pedir ao irmão Osvaldo e depois eu peço a intervenção da irmã Jardim, porque muitos dos irmãos não sabem ou desconhecem a pergunta. Apesar da Jaceline Tomás já ter postado, eu vou pedir ainda assim que a irmã Jardim venha reforçar estas perguntas que foram aqui colocadas. Irmão Osvaldo, por favor. Bom dia, feliz sábado a todos. Eu vou ser rapidinho. O meu comentário na lição de quarta e quinta-feira ia começar mesmo no estudo da palavra. A lição diz que pronto, a gente até sabe que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. Isso fora de questão. A gente já sabe a importância que isso faz na nossa vida. Mas aí, irmãos, a importância que o nosso parceiro estudar a palavra, isso também faz uma diferença tremenda. Você acordar com versos bíblicos porque a tua esposa trouxe um verso X ou ela tem uma dúvida X e vocês ficam aí pronto, vocês os dois ficam a tirar dúvidas um ao outro, mas a passagem X não entendi. Olha, vocês dois crescem e é um clima muito, muito bom. Os irmãos sabem do que eu estou a falar, quando o casal está a falar de questões da Bíblia e um não entendeu outra questão e os dois vão pesquisar. Cria um clima que não se compara. Amém. E agora, a lição de quarta-feira no final, que fala da oração, é um aspecto que, pronto, acho que eu passava de leve, mas é o tipo de oração, é nos pôr a jeito, não é? Para pedir a Deus, olha, Deus, ponha na minha direção uma pessoa que esteja necessitada de uma palavra de esperança, alguém necessitado. Não sei os manos, mas eu acho que na minha oração falta essa, ou faltava, porque agora quero mudar esse aspecto. É de trabalhar em cooperação com o céu. Então, por esse detalhe, olha, Deus, ponha na minha direção alguém que está necessitado de uma palavra de esperança, estou pronto para agir.
e assim agimos em comunhão com o divino. Essa era a minha exposição. Obrigado. Então, não sei se a Assim, irmã... assim, Sim, assim, Cláudio, sim. pode me permitir? Pois, só para... Não sei se é me permitir. Se for rápido, Pois, é rápido, rápido. O irmão Ivaldo, não sei, porque aqui é uma classe que devemos interagir, não? É uma lição interativa. pois. E o irmão Ivaldo disse que não, ele solicita, pede a Deus que Deus coloque alguém que é para ter essa oportunidade de transmitir a palavra. Será que no dia a dia as pessoas que entram em contato conosco não são oportunidades que Deus dá para falarmos, para partilharmos a palavra de Deus? Como no nosso local de serviço, mesmo em casa, mesmo nos nossos lares, as pessoas que convivem conosco, já são as oportunidades que Deus coloca, que é para nós partilharmos a palavra, não? Essa é a minha ótica. Sim, o contributo é válido também. É válido. Eu vou então passar para o irmão Paulino Lucamba. Ancião Lucamba, por favor. A irmã Jardim depois já fala. Irmão Lucamba, força. Muito obrigado. Feliz sábado. Louvado seja Deus pela lição. E é um prazer ouvir a irmã Jardim. Tinha que acordar mesmo cedo para juntar-me aos irmãos. Só indo para talvez a pergunta que a irmã Jardim colocou e que é muito importante. E é uma pergunta que várias vezes, como cristãos, temos esquivado, que queremos pôr de parte em pensarmos que a culpa não corrói, não afeta a vida de um cristão, quando esta pessoa talvez tenha tropeçado e queremos viver uma vida que não seja real. E é importante que saibamos que a Bíblia apresenta promessas e apresenta situações em que cada um que passa por situações em que venha a sentir-se culpada por talvez escolhas que fez na sua vida, encontre esperança. E é muito importante porque a vida cristã é uma vida de alegria. E às vezes, pela nossa conduta, encontramos que situações da nossa vida que nos levam a vivermos uma vida de culpa. E várias vezes torna-se difícil ultrapassar isto, porque achamos que ainda Deus não nos perdoou, e várias vezes os cristãos, irmãos ao nosso redor, contribuem para este sentimento de culpa. É muito importante que nós saibamos que quando nós oramos, devemos ter a fé que nos fez orar, pedir a Deus, a mesma fé que devemos ter de aceitar que Deus perdoou o nosso pecado. E quando e é pela fé que nós aceitamos isso, não é um sentimento, não receberás uma carta a dizer de Deus que estás perdoado. A Bíblia nos apresenta estas respostas, e é muito importante que pela fé aceitemos que quando nós pedimos perdão, Deus aceita e perdoa os nossos pecados, e colocamos as coisas atrás. E então gostaria de partilhar Filipenses 3, versos 12, 13 e 14. Eu vou tomar a leitura, e diz que não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. 14 diz, prossigo para o alvo,
pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Este é um verso que eu pessoalmente gosto, porque a vida cristã é uma corrida, diríamos isso, é uma caminhada. E nós, ao caminharmos, por exemplo, nós podemos ver marcos. Se estamos a caminhar numa estrada ou num passeio, podemos contar os marcos que nós passamos todos os dias. Esses marcos não vão conosco. Nós passamos o caminho, passamos e esses marcos ficam atrás. E a vida cristã deve ser assim. Quando alguém vem até nós e diz que está a sentir-se muito culpado e espera o perdão de Deus, o conselho que nós devemos dar a esta pessoa, em primeiro lugar, é que se a ação que esta pessoa, se a culpa que esta pessoa sente, quais são os passos bíblicos que ela tomou para ultrapassar essa situação. Não necessariamente nós devemos querer saber o que a pessoa fez, porque isso cabe a Deus, mas várias vezes nós temos a curiosidade de saber o que a pessoa fez. O importante é nós perguntarmos a esta pessoa quais são os passos bíblicos que esta pessoa deu para ultrapassar essa situação. Qual é o primeiro passo? Se é uma ofensa que se cometeu alguma coisa que afeta, que irritou ou entristeceu alguém, qual é o primeiro passo? Encontramos o passo, Mateus 5,18, é ter aí a esta pessoa e pedir perdão a esta pessoa. Se esta pessoa aceitou, resolveu o problema, e você tem que aceitar pela fé que o que aquela pessoa disse, ela disse que está tudo bem, então tenha a certeza que ponha isso atrás e avance. Agora, se é um assunto pessoal, um assunto em que essa pessoa não está confortável em partilhar, o importante é perguntar a essa pessoa se já falou com Deus, já orou a Deus, já apresentou esta situação a Deus, e se a pessoa disse que já apresentou a Deus, então devemos encorajar essa pessoa a ter fé e aceitar que Deus perdoou. Várias vezes nós queremos esperar por algum sinal. Isto não acontece. Nós, quando oramos, uma oração de fé é uma oração que segue em aceitar que Deus ouviu a minha oração. Se tomei os passos corretos. E é muito importante isso, porque temos visto irmãos adventistas, especialmente, que andam frustrados porque acham que os pecados que cometeram 20 anos atrás ainda os perseguem. E nós, como membros da igreja, várias vezes contribuímos para isto, porque quando chega aquele momento glorioso de nomeações, é o momento em que viemos ali com as nossas enxadas e paz, em que começamos a cavar de novo os pecados dos irmãos que cometeram 15, 10, 20 anos atrás. Aqui não podemos eleger o irmão Durão, porque lá o irmão Durão há 20 anos atrás fez isso. O irmão Lucama não, porque há 10 anos fez isso. O irmão Jeremias fez... Não, o irmão Jeremias há 5 anos fez isso. Isto não é espiritual. Toda pessoa que, como se for pastor, ancião, não importa, cada pessoa que vier e dizer a Chiesa fez isso, essa pessoa não está em forma para servir nessa posição. E, queridos irmãos, quando nós fizemos isso, nós estamos a roubar a autoridade de Deus em perdoar os pecados. E nós temos feito isso. Roubamos de Deus a autoridade de perdoar os pecados e nós tornamos as pessoas a dizer que nós controlamos quem foi perdoado e quem não foi perdoado. Queridos irmãos, devemos ter uma saúde mental como cristãos muito importante, porque o cristão sofre quando vive uma vida em que a sua mente está sempre a rodar a consciência de coisas que fez ou talvez pediu perdão, mas está à espera de um sinal do céu para que seja aceito que os seus pecados foram perdoados. Quando a Bíblia traz, Deus, quando perdoa os pecados, perdoa. E esquece. Cabe a nós fazer a nossa parte, seguindo os princípios bíblicos, de resolvermos esses problemas e ter a fé em aceitar que Deus é fiel em perdoar
e esquecer os nossos pecados. Muito obrigado. Agradeço ao ancião Lucamba, bem pontuado, pela explanação que deu, e penso que respondeu algumas das perguntas sobre o sentimento de culpa que atormenta muitos cristãos, sobretudo nessa fase. Eu, antes de passar a palavra para Jaceline, Tomás e a família Kulembe, gostaria só de trazer à memória dos irmãos 2 textos da Palavra de Deus, tendo como base o estudo que nós estamos a fazer. Ou seja, o primeiro é o livro de São João, capítulo 1, dos versículos 1 a 5. Vamos ler. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo, irmãos, é a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Agora, há um outro texto da palavra, para nós percebermos, afinal, o que é este verbo, que é a palavra, que é 1 de João, capítulo 5 e o versículo 7. Vamos então rapidamente ao livro de João, 1 de João, capítulo 5, versículo 7. Isso é para nós estarmos bem orientados quanto ao estudo que estamos a fazer. Diz assim: porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, que é Deus, a palavra, Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Estes 3 são quê? São um. Irmãos, esta palavra que nós estamos aqui a estudar, que deve ser partilhada, não é palavra só, é o verbo, que é Jesus Cristo, que esteve conosco desde o princípio. Ou seja, e o princípio na Bíblia é em algum momento da eternidade. Ou seja, esse Cristo é pré-existente, ele é Deus, é a palavra, e é este Cristo que nós devemos partilhar e levar para os outros. Ou seja, a palavra de Deus e é Cristo, ela não vem para aumentar o nosso conhecimento, mas sim para transformar a nossa vida, para transformar o nosso caráter. E o nosso caráter sendo transformado pela palavra, que é Cristo, as pessoas vão notar diferença na minha vida, na vida do Beneneco, na vida da Nilza, na vida da Julieta, da Cláudia Chaves e vários outros irmãos que aqui estão presentes. Então não pensem que esta é uma palavra qualquer. Esta palavra é o próprio Cristo. Irmãos, é Jesus que nós estamos aqui a dizer que devemos partilhar. Agora sim eu vou passar a Jaceline Tomás e depois aí ao irmão Kulembe. Bom dia, irmãos. Feliz sábado. Conseguem me ouvir bem? Perfeitamente. Bom, eu gostaria de comentar com relação à pergunta que a irmã Jardim deixou e que, por consequente, nós encontramos no estudo adicional. E eu gostaria de deixar aqui um texto que me ajuda bastante nesses momentos de aflição. Se os irmãos puderem só abrir o livro de Mateus, capítulo 11, versículos 28 até 30. Eu vou tomar a leitura rapidamente. Diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Sejam meus seguidores e aprendam comigo, porque sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Os deveres que eu exijo de vocês são fáceis, e a carga que eu ponho sobre vocês é leve. Para mim, pessoalmente, eu percebo que esse texto me diz que eu não preciso sofrer sozinha. Eu tenho Jesus comigo do lado. E só preciso crer que Deus está comigo, porque há um outro versículo na Bíblia que eu agora não me lembro bem o texto, mas acredito que os irmãos vão dar conta de qual se trata, que ele diz que no mundo vocês terão aflições, mas tendem bom ânimo porque eu venci o mundo. Jesus não nos promete um mundo cheio de alegrias, ele não nos promete uma vida cheia de abundância e só coisas boas. Ele não nos diz que a partir do momento em que vocês crerem que eu sou o vosso Deus, ou a partir do momento em que vocês me aceitarem, vocês não vão ter sofrimento, vocês não vão ter problemas. Ele não promete nada disso.
mas Ele promete que em meio ao sofrimento, que em meio aos problemas, Ele estará conosco. Eu penso que esse é o principal de tudo. Eu prefiro passar pelos problemas tendo Deus do meu lado do que passar sozinha. Porque quando tenho a certeza de que passo com Ele do meu lado, eu sei que a vitória é certa. E a vitória que Ele nos proporciona é melhor do que qualquer outra vitória que o mundo nos pode oferecer. Então, era esse texto que eu gostaria de partilhar aqui com a classe. Obrigado, a prima Jaceline. Vamos então para o irmão Kulembe. Feliz sábado para todos e obrigado mais uma vez. Há algumas questões aqui que eu queria fazer intervenção, mas acho que já foi o passado, não é? Sobretudo nessa questão da pergunta que ficou no ar do tempo, foi aqui dada pela irmã Jair. É só para dizer que a nossa questão aqui, quanto a esta pergunta, é apresentar Cristo, né? Porque nós temos a mensagem cristocêntrica, para poder lembrar os irmãos, cristocêntrica. Na questão de sentimento de culpa, enfim, nós devemos pura e simplesmente apresentar Cristo a estas pessoas, porque é Ele que perdoa, é Ele que salva, enfim, baseando na que eu disse anteriormente, que a mensagem é cristocêntrica. Agora, quanto à questão da partilha, ou seja, de partilhar a palavra de Deus, nós apenas temos como missão mesmo partilhar, como diz a palavra. Nós não vamos agora para debater, não é? Para poder procurar ter protagonismo daquele que conhece melhor a palavra de Deus, daquele que tem um domínio profundo daquela palavra de Deus. Mas nós apenas como seguidores de Cristo, como discípulos de Cristo, temos uma única e simples função apenas de compartilhar, testemunhar aquilo que está escrito, partindo do princípio que está escrito. Pura e simplesmente isso, e deixar que o Espírito faça o seu trabalho. A outra questão que eu queria rebater aqui foi a questão que a Irmã Jardim colocou no ar, quando ela disse que, muito bem, que a Bíblia é livro não apenas para aqueles que se dizem cristãos, né? A Bíblia chega a até por aqueles que não são cristãos. Está aqui a falar, talvez, se calhar, que a Bíblia, muitos leem a Bíblia apenas como mais um literário. E a pergunta é, e esta é a nossa questão, nós lemos como é que nós lemos a Bíblia? Se tivermos portanto, fazer uma analogia ao livro de 2 de Timóteo 3, 16 e 17, onde diz que a Bíblia, portanto, é um livro onde nós encontramos a instrução, onde nós encontramos a correção para andarmos no caminho certo da palavra de Deus. Mas elas são um efeito quando nós aplicamos realmente esta correção. Porque se não aplicarmos este tipo de ensino e correção, conforme eles falam, ela nos é dada, estaríamos a ler a Bíblia apenas mais como um livro literário. Seria igual a outras pessoas que não seguem. Para que isso tenha um efeito, então nós precisamos andar mesmo na retidão da palavra de Deus e aplicar o que aprendemos na passada, no livro de Salmos, onde diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Esta feita, teríamos a ser complementos, ou seja, teríamos a ser complementos daquilo que é a coparticipação, não é, de Cristo, como o apóstolo Paulo falou na lição da semana. Este era o meu contributo. Obrigado. Obrigado, irmão Kulembe, pelo seu comentário, e estamos muito agradecidos também pela presença de grande parte dos anciãos da nossa querida Igreja Metropolitana, ao qual enviamos uma saudação especial a todos os anciãos da Igreja Metropolitana. Então, que sejam bem-vindos entre nós. Não sei se haverá mais algum irmão ou irmã que tenha um comentário a fazer antes de eu passar a palavra à irmã Jardim. Não havendo, eu vou então passar a palavra à irmã Jardim, que é para nos poder fazer as conclusões para o estudo desta lição que nós tivemos. Irmã Jardim? Eu acho que só ia deixar aqui uma passagem bíblica, Hebreus 4:12.
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Acho que o mais importante realmente é nós sabermos que a palavra de Deus está ao nosso alcance e que se nós tivermos tempo para estudar essa palavra, há um estudo que foi feito e que diz que as pessoas que leem a Bíblia, por exemplo, as pessoas que leem a Bíblia 1 vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, não tem repercussão na sua vida. Mas aquelas pessoas que leem a Bíblia 4 vezes por semana, elas têm uma repercussão muito grande na vida delas, porque faz com que as pessoas realmente tenham noção, tenham contacto com as promessas de Deus. E diz que, eu até fiz aqui um apontamento, diz que o efeito da Bíblia é tão grande que diminui o sentimento de solidão, diminui a depressão, diminui as brigas no lar, portanto, aquelas confusões, aqueles mal-entendidos, entre inclusive familiares, diminui também a nossa interação com os nossos colegas, quer na escola, quer no serviço, só para verem que quando essa palavra realmente nós estudamos e ela faz parte do nosso coração, ela faz realmente mudanças grandes dentro de nós. Porque nós, se nós não estudarmos, não vamos ver realmente que promessas, as tais 3.000 promessas que Deus tem na Bíblia para nós. Como eu disse, se nós usarmos só uma por dia, durante 365 dias, é para dar glória a Deus. Então, eu queria terminar só com isso. Desejar aos irmãos uma boa semana. Agradecer ao irmão Durão essa possibilidade de estarmos aqui, ver pessoas que há muito tempo nós já não víamos e não ouvíamos. Que Deus possa nos abençoar. Isso é a única coisa que eu poderia terminar aqui na nossa lição. Muito obrigada, irmãos, e continuação de um feliz sábado. Obrigado, irmã Jardim, pela disponibilidade, e é sempre um prazer poder ouvi-la e partilharmos mensagens da palavra de Deus. A Igreja do Talatona para nós foi uma escola, um centro de aprendizado, e há pessoas que nós vamos levar mesmo para a eternidade, e uma das quais é a irmã Jardim, do qual muitos de nós temos um apreço muito grande. Então, para terminarmos, irmãos, eu vou pedir 3 orações. A primeira a orar vai ser a irmã Jéssica Batista, se estiver conosco. Irmã Jéssica Batista vai fazer uma oração. Depois, a irmã Manuela Bonfim. E, por último, a irmã Maria Jardim. Vamos então orar. Irmã Jéssica Batista pode começar. Depois a irmã Manuela Bonfim. E, por último, a irmã Maria Jardim. Qual é o motivo? Desculpa. Não estava assim muito atenta. O micro está desligado, Cláudio. Obrigado, Jeremias. Para o término da lição, pode invocar outros motivos também, minha irmã. Ok, tá bom. Oremos. Obrigada, Senhor, pela escola sabatina que nos deste. Muito obrigada pela semana que atravessamos, Senhor Jesus Cristo. Passamos 6 dias, agora nos encontramos no 7º. Obrigada porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos guardou. Que o Senhor venha livrar-nos de todo mal, seja com cada família representada aqui nesse estudo da escola sabatina. Perdoa nossos pecados, ó Deus amado. Seja com teu povo a nível mundial. São essas bênçãos que lhe suplicamos, lhe rogamos. Isso tudo no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Amado Pai, Criador da terra e céus, muito obrigada, Senhor, por mais um sábado que Tu nos concedes e entre irmãos, Teus filhos, compartilharmos a Tua palavra.
Te agradecemos, Pai Santo, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua bondade, que ainda assim, Senhor, mesmo sem merecermos, tu contas conosco para podermos compartilhar a tua palavra. Neste momento, Senhor, nós ouvimos conselhos vindo diretamente de ti, através dos teus servos que cada um partilhou neste encontro virtual. Agora, Senhor, nós queremos entregar a nossa vida, nós queremos entregar o nosso ser, nós queremos entregar as nossas culpas, nós queremos entregar os nossos sentimentos, que criam uma barreira, Senhor, de compreendermos que Tu és a solução. Ajuda-nos, Pai Santo, brilharmos para os outros. Ensina-nos a compreendermos os benefícios de estudarmos a Tua palavra diariamente. Em que quando estudarmos, a nossa mente se abre e nós aí temos um comprometimento contigo através da tua palavra. Tira de nós a vergonha de partilharmos a palavra que tu nos deste. Ensina-nos, Pai Santo, a ser martelos para falarmos àquelas pessoas que têm o coração endurecidos, que também são teus filhos. Ajuda-nos, Senhor, a ser uma lâmpada. Nós estamos a viver um momento em que devemos nos centralizar em mim, minha vida individual contigo. Neste momento estamos a viver a nível do mundo algo que nunca mais já visto, em que cada um em sua casa tem que construir um altar e que as nossas metas sejam, Senhor, preparação pessoal para então levarmos aos outros. Te agradecemos, Pai Santo, pelos momentos que aqui estivemos. Tu conheces a cada coração que está aqui e ouviu a Tua palavra. Senhor, supre as necessidades de cada um deles, a começar por mim. Continue dando força, coragem ao irmão Cláudio Durão e à sua família. A cada um, Senhor, que fazem parte deste elenco, ajuda-lhes que através desses encontros muitas almas possam ser ganhas. E é individual, Senhor, aonde quer que estejamos, possamos brilhar para Ti. Tu conheces o íntimo de cada um, Tu conheces as fraquezas e Tu também nos dás virtudes. E que essas virtudes brilhem mais que as fraquezas, Senhor. Te agradecemos por este amor tão grande. Te agradecemos porque mesmo sem merecer, Tu deste o Teu Filho para morrer na cruz. Te agradecemos porque podemos contar contigo. Te agradecemos porque o Teu amor não tem fim. Tudo isso te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bondoso Deus, ainda na Tua presença, Senhor, elevamos novamente a nossa voz a Ti, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós somos pecadores. Venha em nosso auxílio, Senhor. Que nós possamos, Senhor, ter tempo para estudar a Tua palavra. Que não permitamos que a Tua palavra venha vazia, Senhor. Que as outras pessoas possam, Senhor, compartilhar conosco. Que nós possamos falar do Teu amor e falar de Ti e as pessoas que nos rodeiam, Pai. Como o irmão que há bocado falou, que a nossa oração seja que Tu nos mostres quem deve ser a pessoa que nós devemos falar hoje. Quem é que nós devemos falar? Tu sabes, Pai, que eu sou a única adventista, Senhor. Que Tu possas tocar o coração das minhas filhas, Pai. Que elas possam Te conhecer e aprender a Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Há aqui também outros irmãos que provavelmente tenham familiares que necessitem dessa ajuda, Senhor. Só o Espírito Santo pode fazer isso, Pai. Que nós possamos aprender que não é como nós queremos no nosso tempo. Que tudo tem o seu tempo. O Teu tempo não é o nosso tempo.
mas que o Espírito Santo possa, neste momento, Senhor, regar as sementes que nós temos colocado no coração das pessoas que nos rodeiam, Senhor. Usa-nos, Pai. Usa-nos para sermos esse canal e que as pessoas possam ver em nós refletidos a Tua luz, Pai. Dá-nos sabedoria e inteligência para podermos ver que promessas nós podemos falar às pessoas. São 3.000 promessas, Pai. Que nós possamos, Senhor, no momento certo, em cada situação das pessoas que estão ao nosso redor, nós possamos ter uma promessa para falar a elas, Senhor. Que possamos ouvir o Santo Espírito para nos dizer que palavras devemos usar quando estamos com essas pessoas, Senhor, que às vezes têm vários problemas, mas só Tu sabes o que é que nós devemos falar. Ajuda-nos, Pai. Sei com aquelas pessoas que neste momento, Senhor, estão doentes, principalmente com essa pandemia, Pai, sei com aquelas pessoas que perderam também os seus entes queridos com essa doença. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a pôr e colocar nas Tuas mãos, Senhor, os nossos familiares, os nossos irmãos da igreja, os nossos vizinhos, os nossos colegas, Pai. Que Tu possas, Senhor, a Tua mão poderosa estar sobre cada um deles. Abençoa cada um de nós também aqui, Senhor, a família que representamos, Senhor. Tu sabes o que é que vai dentro do coração de cada um de nós. Qual é a nossa dificuldade, qual é a nossa necessidade, qual é o problema que nós neste momento está nos a afligir, Pai. Ajuda-nos, Pai. Conforta o nosso coração, Senhor. Dá-nos paz. A paz que só Tu podes dar, Senhor, não a paz do mundo. São as graças que nós suplicamos e agradecemos em doce nome de Jesus Cristo, nosso único e bendito Salvador. Amém. 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 Então, irmãos, nós vamos nos despedir e prometemos voltar o próximo sábado com um novo ou uma nova convidada, se Deus nos dê vida e saúde. Então, que cada um tenha a continuação de um santo e deleitoso sábado. Obrigado. E não se esqueça, nós logo à tarde estaremos na mesma plataforma, onde estamos a falar sobre um tema muito importante, a pré e pós-maternidade. Temos a doutora Isabel Pina e também a nossa psicóloga clínica, que é a doutora Judite Mendonça, duas pessoas que têm nos orientado na forma como devemos então cuidar e proceder das mulheres antes e depois da maternidade. Então, se quiserem se juntar a nós, serão todos muito bem-vindos. É às 15h30, hora de Angola e hora de Portugal. Amém. Amém. Brada Cunha. Jerry. Como é que é? Como é então? Deus calmas. Oh, sir. Long time, man. Muito tempo. Epa, muito tempo, mano. Yeah. Bem-vindo ao grupo, pá. Estamos sempre aqui. Eu estava assistindo aí o Trilho da Esperança. Já acabou. Eu sabia que esse grupo estava aqui. Estamos sempre aqui. É bom te ver, brother. É bom te ver. É bom te ver. É, igualmente. Se eu ligar, vai fazer feedback, né? Deixa eu meter no vídeo. Vou lhe dar uma nota. Se ele me dizer que é para viagem, ele já sabe. Põe a ficha. Como é? Já, tranquilo. Tira leão, põe coelha. Já está a monopolizar. Já, não. Também vou sair já. Cláudio, dá uma ordem de comando. Vou sair já, vou passar. Eu tenho que te ouvir, eu sou Lucas. Mas o Lucas...
Tizu, como é que é? Estamos aqui, Tijer. Calma, meu. Sempre confusionista. Confusionista. Sempre confusionista. Quem? Você. Não, só para orientar. Isso é para orientar. Não perdemos o foco do grupo. Mano Cláudio não Mr. Paul. Mano Cláudio não pode vos agir muito, há um laço ali. Muito então, Irmão Zola, quando é que chegaste? Olha, uma semana. Então, Zola furou a cerca, Zola furou a cerca. Vieste com voo dos homens lá do Porto, então, é isso? Não, eu tava para vir com o voo do Porto e não consegui vir na semana a seguir, né? Porque o voo do Porto foi passada. Já, você tem que ver, meu Tizola. Faz mais um teste aí no cubico. Não. Isolamento. Aliás, um voo antes, né? Uma semana antes. Ele já cumpriu. Não, já tem um documento. Está aí o documento. Só vizinhos podem deixar sair também. Os vizinhos podem chamar a polícia, está seguro. Então, Tizola, todos do teu voo já saíram? Já saíram. Okay. Não, fazer apenas 7 dias. Já 7 dias. Mas fiz teste de Covid ontem. Fizeram o teste ontem? Fiz teste rápido. Então saíste ontem? Ontem à noite. Ontem às 20. É isso. Não cumpriste o mandamento. Você tinha que continuar em isolamento e sair no domingo. O relato bíblico. No domingo é que é o dia da ressurreição. Confirma. Não, assim está dentro da palavra aqui, né? Fala, velho. Então, chefe Cunha, tudo em ordem, meu? Como é que está Manchester? Tudo em ordem, brother. Tudo em ordem. Estamos aqui. Agora que foi na UK, já não quer saber dos angolanos. Estamos sempre aqui. Quer falar com o chefe? Olá! Tá boa! Estás habituado, pá. Muito bom.